ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Meu nome é João Batista de Melo Filho, para simplificar profissionalmente, Batista Filho. Sou radialista desde 1958, jornalista desde 1961. Em 1964, alguém que repudiou o golpe civil-militar neste país, que tanto desagradou aos progressistas, aqueles que tinham esperança no futuro de todas as pessoas aqui nascidas e para que vieram. Mas estamos falando sobre um momento importante da vida nacional e que também causou transformações, lamentavelmente, imediatamente para pior e depois para o muito pior. Eu conheci João Goulart quando ainda menino e filho de trabalhista e irmão de trabalhista, meu irmão Enio Melo, meu pai João Batista de Melo. Em Pinheiro Machado, me interessei pelos primeiros movimentos de rua na campanha de 1950. E na minha casa, onde muito se falava em política, 2 jovens foram escolhidos para ser candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Estes 2 eleitos da minha família e depois eleitos pela votação eram João Goulart, de São Borja, discípulo de Getúlio, e Leonel Brizola, o jovem engenheiro, sensível, intuitivo, sonhador. Aí eu comecei a me interessar pelo PTB, por ser o partido dos pobres. Na opinião do meu pai, que criou em Lagoa Vermelha o primeiro diretório municipal do partido, era aquele que defendia os despossuídos. Era aquele que pregava a evolução das pessoas através da educação, que era aquele partido que enfrentava, e o termo era muito comum na época, as forças do atraso, que eram representadas por UDN, PSD, e aqui no Rio Grande do Sul não tanto, embora considerado do mesmo campo o Partido Libertador. Foi aí que eu conheci o trabalhismo, foi aí que eu passei interessadamente a acompanhar a carreira política de João Goulart, o ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas, que autorizou, que proclamou, que referendou o aumento de 100% para o salário mínimo e que ensejou com isso a reorganização de forças reacionárias que já não toleravam Getúlio no poder e que acabaram fazendo com que a morte de Getúlio acontecesse, o suicídio em 1954, a primeira derrota política de João Goulart, que acabou sendo reconhecido nacionalmente como líder, mesmo tendo que renunciar ao cargo de ministro do Trabalho, e a partir daí, sendo companheiro de chapa de Juscelino Kubitschek, um representante das forças do Sudeste, as forças econômicas do Sudeste, mais precisamente de Minas Gerais, e que estava também ampliando, através das fronteiras dos estados brasileiros, o seu prestígio pela administração como prefeito e depois governador de Minas Gerais. Janco foi vice de Juscelino, candidato à presidência da República, lembrado pelos companheiros do PTB de então, ao lado de outro gaúcho, Oswaldo Aranha, que também fora do PSD e que depois filiara-se ao PTB, também com a ambição, com o desejo, justificados, ambição e desejo, de ser o candidato à presidência da República, aqueles que chamavam a conjugação de partidos progressistas deste país.
A campanha da legalidade foi seguramente o movimento cívico mais notável, representativo e espontâneo deste país. Foi quando os gaúchos e os brasileiros que acompanhavam as transmissões através deste veículo imprescindível em qualquer momento da vida de todos nós, que é o rádio, mobilizavam forças contrárias àqueles que tentavam o golpe contra Jango, o golpe contra os progressistas, que eram remanescentes do insucesso causado pelo Getúlio com seu suicídio em 1954. Aquelas mesmas personagens, aquelas mesmas figuras que se opunham a Getúlio desde 50, notadamente no círculo civil, com influência sobre o círculo militar. Embora houvesse um hiato no círculo militar, no clube militar, quando da presidência do general Estilac Leal, um homem socialista que assumia o comando daquele clube, que era importante na tomada de posição e nas decisões dos círculos de proteção à cidadania brasileira, porque essa é a definição do militar. O militar é o profissional do aparelho de proteção e defesa das fronteiras e da cidadania brasileira, o que não é respeitado ao longo da história em muitas oportunidades, pois esses mesmos representantes civis atrelados notadamente ao capital e aos interesses do capital internacional, que procuraram em 61 impedir a posse de João Goulart. Depois da renúncia do maluco que fora eleito presidente da República, Jânio Quadros, e que era, acima de tudo, mais uma montagem coletiva de um tipo de líder que historicamente não se sustenta pela sua instabilidade emocional, pelo seu descompromisso com a coerência e, acima de tudo, com a verdade. Jânio era isso. Jânio renunciou num delírio de grandeza, pensando que poderia se constituir em alguém capaz de mandar de forma monocrática no país. Errou o seu golpe e a legalidade, liderada por Brizola, com a adesão de um só mais governador no país, Mauro Borges, de Goiás, conseguiu frustrar com a movimentação popular, mostrando claramente que sim, não é apenas a rua que é do povo, não é apenas a praça que é do povo, mas é do povo, sim, a vontade quando existe coerência, sensatez e, acima de tudo, coragem. Este foi a síntese do movimento da legalidade. A coragem de Brizola, a sensatez de João Goulart, com a decisão política encontrada com a ascensão de Tancredo Neves ao cargo de primeiro-ministro no parlamentarismo. E, acima de tudo, a capacidade de conciliar e de compreender do presidente Jango. Eu digo sempre, e as pessoas, felizmente, algumas pessoas de todas as gerações, ainda se interessam em saber exatamente por que deixou de ser governo João Goulart. Vamos falar clara e objetivamente. Por que caiu João Goulart? A frase inicial deve ser: caiu pelas suas virtudes e não por defeitos seus e de governo. Porque Jango sabia, e aqueles que o cercavam, equipe de alta qualificação pessoal, profissional e política, que o Brasil precisava avançar para o mundo novo que se avizinhava, para o progresso que era sentido no então chamado Primeiro Mundo, para o progresso que a ciência e a tecnologia traziam à América do Norte. E isto, para que acontecesse, era preciso romper barreiras, furar esquemas antigos, ultrapassados, de dominação baseada na desigualdade. E para que isso acontecesse, imprescindíveis seriam as reformas de base. A reforma agrária, que todos conheceram, todos conhecem, todos debatem.
a reforma política, a reforma tributária e, acima de tudo, uma das reformas que antes de 64 eram comentadas como imprescindíveis e que até agora neste país ninguém tem a coragem de debater, de propor incessantemente, propor insistentemente, propor coletivamente a sua discussão, que é a reforma bancária, que nada mais é simbólico, nada é mais claro e objetivo, transparente, do que a dominação do capital financeiro sobre os demais setores da economia. Pois esse capital financeiro continua dominando no país, num país de exceções, num país de privilégios, num país que até mesmo nesta área tem apenas 5, 6 grandes bancos, enquanto os chamados exemplos dos pseudos progressistas, os dos pseudos liberais, está fora daqui em países que têm 300 bancos. As reformas de base do Jango mudariam o Brasil. A não realização dessas reformas causaram, sim, no ponto de vista do aspecto, no espectro social, um atraso de 40, 50 anos na relação com outros povos, com outros países. O governo João Goulart propôs o que deveria ser proposto: dar ao Brasil e aos brasileiros a oportunidade de usufruir o que é daqui, a sua soberania, a capacidade de expandir aquilo que Getúlio Vargas trouxera para o Brasil lá na Segunda Guerra Mundial, que era a autorização e o início de uma industrialização capaz de ser competitiva, de privilegiar a educação desde o fundamental, que naquela época não era chamada assim, era a educação primária, até a participação efetiva dos melhores cérebros em nível superior aqui dentro do Brasil, recebendo formação, informação, capacitação e, acima de tudo, emprego e oportunidade e equipamento e qualificação para aqui exercer a sua profissão. A fuga de cérebros que existe no Brasil até hoje tem uma só consequência: a inexistência de condições de competir internacionalmente. Mas tem também uma raiz: o regime autoritário de força que não soube privilegiar a cidadania ao invés do sonho delirante do crescimento diante de propostas, de proposições competitivas, mas todas elas atreladas ao que existia fora daqui, ou na América do Norte, ou então em determinado período, aquilo que a Alemanha, que é tão competente em tudo que faz, estava fazendo para os alemães e não para os brasileiros. É uma sucessão de acontecimentos, mas uma sucessão homogênea, todas elas com a mesma característica, todas elas com a mesma fundamentação, todas elas com as mesmas intenções, a mesma origem. É a determinação do capital internacional em subjugar, notadamente o então chamado Terceiro Mundo, através da economia, do impedimento de fazer com que crescesse a capacidade competitiva, mas que fosse alimentada permanentemente a capacidade de produzir, notadamente produtos primários, que são levados daqui, desta forma, e que são, como consequência, revendidos depois para cá, com valores 10, 20, 30 vezes maiores do que se produzidos aqui fossem e aqui estivessem gerado emprego. Era a subordinação, a submissão do país ao capital internacional. No início, lá naquela época, aos Estados Unidos. As pessoas eram pró-Estados Unidos ou anti-americanas.
uma dicotomia, uma diferença que existe até hoje, quando se discute equivocadamente no Brasil, que as forças que aqui se digladiam são duas. As forças da direita, que são ressentidos, que estiveram enrustidos, que introjetaram sentimento de derrota durante muito tempo e que agora voltam a ocupar espaço porque criticam uma outra força, originariamente de esquerda, mas que quando no poder adotou prática de direita como grande inimigo. Quando ninguém propõe, ou poucos propõem, e estes haverão de ter oportunidade de propor publicamente em todos os centros, círculos de discussão, uma outra força. A força que representou Jango durante muito tempo, que não era comunista, como diziam alguns, que não era o fazendeiro conservador, como diziam outros. Jango era um homem de visão e de extrema capacidade de compreensão. Compreensão implica não apenas conhecer a si mesmo, não apenas conhecer ao seu entorno, mas sentir o sentimento e a necessidade da coletividade. Nós poderíamos definir João Goulart com uma palavra, talvez venhamos a fazer isso no fim, mas o que acontece no Brasil de Jango, o que pretendia Jango que acontecesse, era a antevisão dos grandes debates que se realizam até hoje. E tomara o Brasil possa ser permanentemente um espaço para esses debates. Tomara os ressentidos que agora são governo não venham a querer mais para impor as suas vontades, as suas políticas, que são vontades e políticas de uma minoria altamente privilegiada historicamente. Soberania nacional é indispensável, porque ela é mais do que um momento para discussão. Ela é muito mais do que uma frase. Ela é um conjunto de necessidades. A necessidade primeira da liberdade, a necessidade segura e segunda da independência, e a necessidade que o país tem de ser capaz de redistribuir, de explorar e redistribuir o produto, o resultado das suas riquezas. Para que isso aconteça, é necessário que o país esteja preparado culturalmente. As pessoas me perguntam qual o grande problema do Brasil hoje. E como as respostas devem ser rápidas, eu sempre digo, é cognitivo. É não saber o que deve saber. Não apanhar, não sentir nos movimentos que ocorrem aqui o que está atrás destes movimentos. A soberania nacional é imprescindível porque é a dignidade da cidadania. Quando as pessoas querem simplificar, normalmente elas dizem, era um gaúcho bondoso. E era verdade. Mas isso é uma ponta do gaúcho bondoso. Ele era um homem de excelente trato, extraordinário convívio. Era generoso com os próximos, mas era bem mais do que isso. Eu falei há pouco que as palavras definem, e não são necessárias muitas palavras para que você possa fazer uma síntese. A palavra é a mais importante de todas as aulas, continua sendo. Mas revisar a história de todos os tempos, e antes do cristianismo, depois do cristianismo, nesses 2 séculos finais agora que estamos vivendo, não finais, mas esses 2 últimos séculos que estamos vivendo, para ver como as palavras mobilizaram e decidiram frentes de batalha, disputas de todos os tipos, de toda a natureza. Então é preciso definir movimentos e chamadas ideologias. Se você quisesse, por exemplo, definir capitalismo, se definiria com uma palavra, é o egoísmo. Se você quisesse definir socialismo, também definiria com uma palavra, é a generosidade.
E se você quisesse definir João Goulart, o que você poderia dizer dele, uma só palavra, deveria dizer uma só palavra, você diria humanista. João Goulart não era o trabalhista, 100% trabalhista, ou só trabalhista. Não era o capitalista de jeito nenhum. Não era o fazendeiro apenas. Não era o político inspirado, conciliador. João Goulart era humanista. Procurou fazer o que acreditava que deveria ser feito. Foi impedido por aqueles que não querem que o bem seja feito.